Barroca, boa noite. Foi a tua estreia hoje, mas não como o torcedor gostaria, não como você gostaria. Faz uma avaliação dessa tua primeira partida e o que teve de bom e o que tem que melhorar para as próximas rodadas. Bem, boa noite. Eu preciso separar bem hoje a razão da emoção e o jogo do campeonato que a gente vai ter que fazer. Então, preciso começar falando sobre isso. Primeiro, agradecer aí os mais de 6 mil torcedores que vieram, apoiaram. Também, pessoalmente, agradecer aí toda a receptividade que eu particularmente tive, o carinho, o respeito. Me sinto muito bem aqui no clube e tenho uma convicção muito grande que vou fazer um grande trabalho aqui novamente no comando do Avaí. O jogo se desenhou de uma forma completamente diferente de como a gente planejou e de como a gente se preparou a semana toda. Vi um grupo de trabalho assim, bastante incomodado com a situação, com aquele sentimento de vergonha e bem adepto e disposto a comprar aquilo que a gente propôs de forma de trabalhar. E o trabalho da semana foi num nível de concentração muito alto. Houve a intercorrência da expulsão muito cedo, e aí, naturalmente, tudo aquilo que você planejou coletivamente precisa se redesenhar no que é o jogo. Sofremos um gol num chute de fora da área desviado e tivemos claramente, eu acho que é consenso de todos, oportunidade suficiente para buscar um resultado diferente do que foi. Preciso exaltar aqui a dedicação dos jogadores na adversidade, mas também falar que dentro da competição a gente está em um momento que a gente não pode permitir perder pontos da forma que foi. Então, assim, eu preciso realmente separar a emoção da razão, eu preciso fazer uma avaliação racional de como foi a semana de trabalho e o quanto a intercorrência de jogar praticamente um jogo inteiro com um jogador a menos impacta, porque senão a visão da gente acaba ficando turva para aquilo que a gente construiu durante a semana e para as coisas que os jogadores acabaram que dentro da dificuldade que o jogo se apresentou, que os jogadores tentaram fazer nesse processo de adversidade. Ao mesmo tempo, eu preciso olhar para a competição, a gente precisa estar com o modo crise ativado, a gente precisa estar com a guarda alta, a gente precisa entender o nosso momento na competição, trabalhar muito duro para que já nas próximas partidas a gente possa dar uma resposta, como eu falei na minha chegada, com relação a resultado. Eu acredito que se a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhou essa semana, se eu continuar vendo o compromisso de tentar melhorar da forma como eu vi os jogadores tentarem essa semana, naturalmente a gente vai ter reforço na equipe, estão chegando jogadores, para aumentar essa competição interna. Então eu acredito que esse somatório de fatores com a evolução do trabalho a gente vai atingir o nosso objetivo, que é muito claro desde que eu cheguei aqui, mas eu tenho bastante convicção que vai dar certo. Barroca, queria que você fizesse uma avaliação em relação àquilo que você viu de evolução na sua equipe, essa semana de trabalho, o que você viu de evolução e, ao mesmo tempo, te perguntar sobre a questão do meio-campo do Avaí, porque quando o Avaí chegava no ataque incomodava, mas às vezes aquela transição para que a bola chegasse até o ataque demorou um pouquinho. Bem, para mim é até difícil fazer uma análise tática do jogo quando você já com 3 minutos e meio joga com um jogador a menos, né? Então, assim, coletivamente, tudo que a gente planejou, tudo que a gente organizou, a ideia hoje era que a gente fizesse uma pressão muito forte em cima da equipe da Ponte Preta, não deixasse a equipe da Ponte construída desde a sua saída para que a gente tivesse um domínio e uma imposição no campo ofensivo. Essa era a ideia do jogo. Só que a gente perdeu um jogador muito cedo e tivemos que mudar um pouco essa estratégia já a partir de 8, 10 minutos do primeiro tempo, a partir do momento que a gente passou ali os primeiros minutos após um jogador a menos, a gente precisou fazer uma mudança tática, que era o Potker, que estava jogando pelo lado esquerdo em 2 linhas de 4, só com o Denilson na frente. Nos momentos que a gente tinha a bola, o Potker ele tinha que virar um segundo atacante ao lado do Denilson para que a gente pudesse progredir e ter um pouquinho mais de profundidade para que o Denilson não ficasse tão isolado e trazer o Eduardo para dentro para que a gente pudesse ter 3 jogadores no meio campo, que seria o Wellington,
Gava e Eduardo. Então a ideia era, a Ponte Preta tinha 3 jogadores no meio, quando a gente tivesse a bola a ideia era igualar 3 jogadores no meio, deixar os 2 laterais da Ponte Preta sem ter uma referência de marcação, porque se eu empurrasse o Potker e o Denilson em cima dos 2 zagueiros e mantivesse o triângulo no meio, eu deixaria os 2 laterais da Ponte Preta sem ter uma referência de marcação, que a gente aumentaria o número de jogadores por dentro para que a gente pudesse ter uma contundência de ataque, mas mesmo assim, com um jogador a menos, fica muito difícil você atacar de pé em pé. Então a gente precisou fazer um ataque mais direto, um ataque mais de espaço. A gente teve a melhor chance do primeiro tempo, sem sombra de dúvidas, né? O Potker teve uma oportunidade muito boa. Depois, no segundo tempo também, eu não tenho a menor dúvida. A gente ainda teve uma bola na trave no final do primeiro tempo, com uma bola construída, um chute do Wellington. E no segundo tempo, sem sombra de dúvida também, a gente teve as melhores oportunidades, Denilson teve a sua, Santiago teve. A gente teve oportunidade. A gente não pode reclamar de falta de oportunidade, e é muito importante que eu fale para o torcedor, porque eu imagino que o torcedor deva estar muito sentido com esse resultado, pelo acúmulo também, mas eu preciso, como falei, ser razão. E hoje não faltou correr para esses jogadores, não faltou se dedicar, não faltou competitividade, postura. Hoje, na minha palestra com eles, eu falei que eles precisariam de 3 coisas essenciais: organização, competitividade e coragem para sair desse cenário. Eu acho que a gente foi organizado. Infelizmente, a gente sofreu um gol de fora da área numa bola desviada. Acredito que a gente não sofreria um gol como a gente estava posicionado, mesmo com um jogador a menos. E eu acho que a gente teve postura e coragem para tentar buscar o resultado mesmo na adversidade. Saímos cansados, extenuados. Eu fiz as trocas, deixei o Potker mesmo muito cansado, porque o Potker acabou que colaborou até um pouquinho menos defensivamente na parte final, mas o Potker é um jogador que pode dar para a gente uma transição ofensiva, uma individualidade. Então eu acabei optando por ele, pelo Denilson, mesmo cansados, que eles permanecessem. Então, assim, eu, como treinador e como cara que preciso tomar decisões nesse processo, eu vou tentar tirar o máximo que eu puder a emoção e tentar tirar os conceitos que esse jogo nos apresentou para corrigir o que precisa ser corrigido e reforçar aquilo que eu preciso reforçar, que eles fizeram de bom. Barroca, boa noite. Excluindo os jogadores recém-chegados, o resto do elenco está desde o começo da Série B. É muito comum nas partidas do Avaí ter alguma expulsão ou algum jogador cometer uma falha defensiva e sair um gol do outro time. Eu queria te perguntar se, na sua avaliação, o elenco está, nesse momento, mentalmente fraco e o que poderia ser feito para corrigir isso. A gente tocou bastante nesse assunto, tanto na preparação durante a semana como na palestra. Mas eu preciso falar que essa expulsão especificamente não foi uma expulsão de desequilíbrio emocional, uma agressão ou uma reclamação com o árbitro. Foi algo decorrente de uma parte técnica circunstancial do jogo e que, assim... A do Dentinho, né? A do Dentinho já é um outro cenário, mas a que foi realmente determinante para a situação do jogo foi a do Alexander. Eu acho que essa é a que a gente precisa debater efetivamente. A do Dentinho realmente não pode acontecer e eu vou cobrar o Dentinho e conversar com os demais jogadores para que isso não aconteça, porque a gente tem um prejuízo muito grande para o próximo jogo. Mas a do Alexander, que foi, na minha opinião, que foi determinante, foi muito mais em decorrência de uma situação técnica, mas a gente precisa absorver isso. Como eu falei, precisamos dividir o que foi o jogo do que é o campeonato. Pensando no campeonato, o resultado não foi nada bom. A gente tinha uma expectativa muito grande de ganhar hoje, inclusive sair da zona hoje. Não aconteceu, a gente precisa tirar lições, conceitos, assumir nossas responsabilidades. Eu, como treinador, sou o principal responsável por comandar isso. E vou assumir essa responsabilidade. Mas, mais uma vez, convicção, confiança. Os jogadores precisam entender que a gente junto vai sair desse cenário e eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Barroca, boa noite. Você falou sobre chegada de novos jogadores, né? Tem até a possibilidade do Giovani também. O que você, nessa semana de treinos, conseguiu de identificar de carências no time? O que você pode contribuir também nessa chegada de jogadores? A gente está trabalhando isso internamente. Quando o clube está numa situação como essa, já num desgaste muito grande desde o início da temporada, é natural que a gente busque fortalecer. A direção desde que eu cheguei aqui, tem tentado trabalhar de uma forma muito correta, dando autonomia para que a gente busque as melhores opções dentro da realidade do clube. Então a gente vai tratar isso, obviamente, internamente, mas
tratar da forma mais agressiva e qualitativa possível diante do cenário que a gente vive. Estamos trabalhando todos juntos, debatendo os nomes, debatendo as possibilidades, e realmente a gente precisa fortalecer, a gente precisa aumentar a nossa competição interna, porque no momento que a gente vive, ter individualidades mais fortes vai nos aproximar de atingir o nosso objetivo, e eu acho que a direção vai dar todo o suporte que a gente precisa para conseguir isso. Boa noite, Barroca. Ali na expulsão do Alexander, né, no começo do jogo, né, queria que tu explicasse um pouquinho para a torcida, porque tem torcedor que vai concordar na substituição, na saída do Dentinho. Por que tu escolheu o camisa 7 para sair, né, dar lugar ao... Porque eu já tinha na cabeça que, na hora que aconteceu a substituição, no início eu já tinha percebido a importância do Potker sair do lado e virar um segundo atacante com o Denilson. Na verdade, a gente já tinha trabalhado isso durante a semana para que o nosso time tivesse contundência ofensiva. E se eu jogasse com 2 atacantes pelos lados, eu não conseguiria ter o triângulo para equilibrar o jogo no meio. Então, a ideia é de ter o Potker sendo um extremo pelo lado direito, sendo o segundo atacante, e o Eduardo, que jogando pelo lado esquerdo, sendo um meio-campista, daria um equilíbrio maior para a nossa equipe. E acho que dentro desse contexto a gente até conseguiu algumas oportunidades com essa situação de, mesmo com um jogador a menos, trabalhar com 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros, esse jogo direto de Denilson e Potker.